Olá, eu sou Daiane Faria, hipnoterapeuta, formada em psicologia e especialista em comportamento e evolução mental. E hoje nós vamos falar a respeito de significados. Determinada situação que nós vivemos, por que algumas coisas são mais difíceis, por que a gente tem dificuldade de mudar. Segue comigo que eu vou te mostrar na prática como isso funciona e por que algumas vezes a gente tem tanta dificuldade assim em mudar. Imagina que você sofreu algum tipo de evento. Seja ele um evento bom, seja ele um evento traumático, você sofreu um evento. A partir desse evento, você gera um significado. Ou seja, se foi bom, se foi ruim, se aquilo me impactou, se aquilo vai me deixar mais inseguro, se vai me deixar melhor, se vai... Enfim, você gera um significado. Quando nós passamos por um evento e damos um significado a esse evento, nós temos com essa junção um resultado. Ou seja, se eu sofri um acidente e o significado que eu dei para aquele acidente é que talvez eu não vou andar mais de carro, que eu tenho medo, que eu não gosto de viajar ou que tudo bem, tranquilo, eu tenho um resultado conforme essas duas junções, conforme o evento e o significado que eu dou. Ok? Esse resultado ele pode ser dado em dois aspectos, no seu comportamento ou no seu pensamento. Como assim? Então, se eu, devido a esse acidente, eu acabei dando um significado de medo, de insegurança, o resultado que eu vou ter, às vezes, são pensamentos negativos e automaticamente comportamentos que dificultam dirigir, que dificultam tirar carteira, enfim. O grande foco da situação aqui, o grande foco dessa fórmula são os significados. O que significa isso? O evento, ele vai acontecer, seja lá qual for, algo vai acontecer. O significado que você vai dar para aquilo que te ocorreu é seu. É você quem define, não é os outros que te falam. Mesmo que você seja uma pessoa preocupada com o que os outros falam, esse significado, ele é só seu. E esse significado, há três coisas que influenciam ele. Primeiro, os nossos comportamentos, a maneira como a gente se comporta, o meio em que a gente vive, ou seja, vamos supor que às vezes você tem ali forte influência dos seus pais, dos seus amigos, do trabalho e do pensamento. A forma como você pensa e tem pensado em sua vida vai influenciar no significado que você vai dar para determinado evento. E com isso gera um resultado que, com base nos seus pensamentos, no seu comportamento e no seu meio, vai influenciar ou a sua maneira de pensar ou os seus comportamentos, ok? O nosso pensamento, a gente tem ele, pensamento de uma maneira consciente e nós temos ele de uma maneira inconsciente. De maneira inconsciente, ele vai pegar toda a sua estrutura psicológica, então tudo que você viveu, as suas programações, o que tem aí dentro da sua mente, aquilo que você já passou, aquilo que você já enfrentou, vai criar bagagem, vai criar estímulos e respostas para os seus pensamentos, às vezes consciente e às vezes inconsciente. O nosso maior problema diante disso tudo é que um evento acontece e eu quero um resultado positivo num evento que foi negativo. O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar o significado que eu dou para aquilo que me ocorreu. Só que para eu mudar o significado, olha só, perceba como é interessante isso. Para que eu possa conseguir mudar o significado, dar novos significados, né? Eu preciso trabalhar os meus comportamentos, eu preciso trabalhar o meu meio, eu preciso trabalhar os meus pensamentos, tanto consciente quanto inconsciente. E aí, a maneira como eu penso, né? E aí, eu trago para vocês um exemplo de uma mulher.
Essa mulher me procurou e quando ela me procurou, ela não estava bem no relacionamento, ela e o marido estavam passando por algumas questões, então ela decidiu que queria separar. Ah, Daiane, eu quero separar, mas eu não entendo o que acontece, que eu não consigo, e eu quero saber se tem alguma coisa que me impede, porque eu quero separar, porque eu quero separar. Eu perguntei para ela, falei assim, mas por que é que você quer separar? O que está acontecendo? Ah, eu não o amo. Mas por que você não ama? Porque ele não me trata com carinho, porque ele só está estressado, porque é isso, porque a gente não tem mais a mesma sintonia. Enfim, qual que é o evento que essa mulher está passando? Uma dificuldade no relacionamento. Qual que é o significado que ela está dando para esse evento? Tá difícil, tá insuportável, eu não gosto mais dele, nós não temos mais a mesma sintonia. Qual resultado está gerando essa junção do evento com o significado? O que vocês acham que está acontecendo com essa mulher? Vocês acham que ela está se comportando bem? Vocês acham que os pensamentos dela têm sido legal? Tá tudo voltado para o significado. Como que ela está lidando com aquela situação? E não adianta essa mulher querer mudar e permanecer no mesmo lugar. Ah, Daiane, mas então ela tem que separar? De forma alguma. O que ela precisa começar a fazer é começar a cuidar dela, a começar a perceber que primeiro ela precisa ter bons significados, bons pensamentos, bons comportamentos, uma boa convivência consigo mesma, para que ela consiga conviver com o outro, para que nessa relação os momentos de desavenças não sejam algo pesado. Então, vamos imaginar que uma das maiores reclamações dessa mulher seja a questão dele ser um homem que bebe muito, um homem que está sempre em bares bebendo. O significado que ela dá para esse evento é de que ele não presta, ele é um alcoólatra, ele faz tudo errado, porque eu só fico em casa, porque é só ele que sai, blá blá blá. Vocês acham que com esses pensamentos, esse comportamento dela querer ficar em casa, e aí ela começou a arrumar um monte de coisa para poder ficar em casa, porque é inconsciente, o inconsciente trabalha ao seu favor, você está falando com ele que você é isso, que você é aquilo, então o que ele faz? Ele te atende. A partir do momento que ele te atende, isso começa a influenciar também o seu consciente. E aí a resposta que essa mulher tem é começar a ser uma mulher difícil, uma mulher que tem ali problemas, enfim. A partir do momento em que ela muda o significado que ele sai, porque ele não vai mudar. Eles estão casados há 20 anos, ele não vai mudar, ele já deu prova suficiente de que ele não vai mudar. Então quem precisa mudar? Ela. Mas será que é necessário uma separação? A partir do momento em que ela começa então a dar novos significados. Então, já que ele sai para beber, eu vou começar a fazer as minhas coisas, vou voltar a fazer unha, vou começar a ir de novo na casa da minha mãe, vou começar a sair com as minhas amigas. Olha, começou a dar um novo significado. E aí ela começa então a cuidar dela, ela começa a ir para academia, ela começa a emagrecer, a autoestima começa a elevar, ela começa a cuidar mais dela e não preocupar tanto com aquele homem. Olha os significados mudando. O que o inconsciente está entendendo? Opa, então essa mulher está querendo alguma coisa. O que é que ela quer? O que ela quer que eu possa ajudá-la? A partir desse novo significado, o que vocês acham que começou a acontecer? Novos comportamentos, novos pensamentos. Porque então, aquela mulher que antes se colocava numa posição de vítima, de coitada, de passar essa responsabilidade para o marido, ela começa a olhar para ela começa a fazer por ela. Ela começa, a partir desse momento, essa é uma escolha dele, eu vou fazer a minha escolha sem culpá-lo. Os resultados são diferentes. E o que começa a acontecer? Vocês acham o quê? Vocês acham que houve alguma mudança nesse marido? Sim ou não? Se você respondeu que sim, você está certa. Houve sim uma mudança nesse marido. Primeiro ele ficou se sentindo muito inseguro, sem entender o que estava acontecendo, e num determinado momento onde ele viu que essa mulher já não estava mais tão preocupada com ele diminui as idas nos bares. Ele começa a ficar mais em casa. Primeiro ele disse que era para saber o que estava acontecendo. Mas o que de fato aconteceu com esse homem também foi o quê? Começou a mudar o significado. Peraí, eu começo a perceber isso, começo a perceber aquilo, tô vendo a minha esposa assim, assado.
algo nele, seja inconsciente ou consciente, também foi mexido. E ele também começa a ter um novo resultado. Pessoal, se vocês conseguirem compreender o poder que é, o significado que nós damos para aquilo que nos acontece, você mesmo começa a fazer aí mudanças dentro de você. Você começa a entender que, eu estou procrastinando de novo. Se eu estou repetindo, se eu estou repetindo um comportamento, eu estou reforçando uma ação que eu não quero, ou seja, uma ação negativa. E aí, o que você faz diante disso? Como você quer que a sua mente seja? Que tipo de reforço você está dando para você? Positivo ou negativo? O que você tem dito para você mesma? Para você mesmo? Como você tem se tratado? Pensa sobre isso. Às vezes a grande questão está aqui, no significado que você está dando para os momentos e sentimentos e emoções que você tem vivido. Pensa um pouco mais. Acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso Instagram, Daiane Faria BR, e aproveite para se inscrever.